Por que a grande maioria das mulheres tem medo de ficar sozinha? Nossa relação sexual é muito boa, eu, você e uma outra pessoa, o que foi manipulando ela de uma forma que ela já estava tão dependente dele emocionalmente. Parecia que quando ela falava não e ele ficava um pouco fechado, parecia que faltava oxigênio. E ela começou a se abrir para esse lugar. Então ela vivia através da agenda dele, do horário dele. Só que tinha uma conexão tão forte, questão sexual, o beijo, era tão maravilhoso que ela nunca tinha vivido aquilo. Informações que o certo é, eu preciso casar para ser aceita pela sociedade. Eu preciso ter filho para ser aceita na sociedade. Eu preciso ser fértil para ser aceita na sociedade. Eu não sei em qual momento você se encontra na sua vida, se você está no relacionamento, ou se você não está. Se você quer ter filho, se você não quer ter filho. A primeira coisa que você precisa entender, essa angústia, ela é uma angústia que ela é nossa ancestralidade, tá? A gente carrega essa carga. A culpa não é sua de repetir padrões, mas é sua responsabilidade quebrar esse ciclo. Esse é meu livro. Magia da Sedução Autêntica. Nesse livro eu conto no dia que eu tomei a decisão. Eu estava aqui na Austrália e foi no dia que eu tomei a decisão. E a partir desse momento eu tomei a decisão que eu nunca mais ficaria disponível para uma pessoa. Tem alguns exercícios, tem perguntas para você se tornar uma mulher mais autêntica, mais sedutora, sem joguinhos, entender como funciona a sua mente, como funciona a mente do homem, como você usar o seu poder da sedução, a sua sensibilidade, a sua intuição, o seu lado feminino, que é o seu lado mais lindo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Pilga, sou terapeuta especialista em relacionamento. E esse podcast, o Descruza as Pernas, ele nada mais é que um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu fecha as pernas, fala baixo, menina comporta desse jeito, em que tentaram nos moldar ao ponto de tirar aquilo que a gente tem de mais lindo, que é a nossa essência, o nosso feminino, a nossa sensualidade. E no episódio de hoje eu vou trazer um tema muito polêmico, como muitos outros que eu trouxe, que é sobre por que a grande maioria das mulheres tem medo de ficar sozinha. Hoje nós vamos mergulhar na história da Flávia. A Flávia é uma arquiteta de 35 anos, que aos 20 anos ela começou a se relacionar no primeiro relacionamento sério dela. E dentro desse relacionamento, ela falou que ela foi passando por várias etapas dentro do relacionamento, onde teve, no primeiro momento, a paixão, a conexão, as descobertas entre os dois. Depois, infelizmente, começou a entrar no relacionamento mais tóxico, onde havia traições da parte dele, ela acabava descobrindo, perdoava, voltava. Até que chegou um momento do relacionamento onde o relacionamento começou a ser morno, começou a perder toda aquela essência. Só que nisso, ela ficou com ele quase 15 anos. E nessa história, ela foi se perdendo tanto dela que chegou um dia que ela olhou para todo aquele cenário. Ela já estava com 35 anos, já tinha se formado, já estava trabalhando numa empresa. E ela decidiu que ela precisava sair daquela relação. Só que ela não tinha força, porque o relacionamento ele já estava morno, aquele relacionamento que não tinha mais traição, não tinha mais briga, não tinha mais conexão, não tinha pele com pele. Até que ela tomou a grande decisão de, pronto, vou sair desse relacionamento. E a melhor forma de eu sair desse relacionamento é realmente terminar e fazer o intercâmbio. E aí, foi isso que ela fez. Ela terminou o relacionamento e acabou vindo para a Austrália para fazer intercâmbio. O que aconteceu? Quando ela chegou aqui, ela passou por vários processos naturais, uma pessoa que está passando pelo processo do intercâmbio. Medos, nova cultura, aprender uma língua, ela já estava com 35 anos. Não que ela já estava, mas com 35 anos, quando você já tem uma profissão, algo estruturado no seu país, é mais difícil. Uma coisa é você fazer intercâmbio adolescente, jovem, outra coisa é você já construir toda uma base profissional, comprar sua casa, tudo, e começar a vir fazer um intercâmbio. Enfim, ela passou por todos esses processos, mas ela sentiu um vazio tão grande, que automaticamente ela entrou no aplicativo aqui e começou a conhecer pessoas para preencher aquele vazio, que esse vazio já traz um pouco dessa questão de estar fazendo intercâmbio e também da questão que ela nunca olhou para esse relacionamento. Ela foi levando o relacionamento. Quando o relacionamento ficou morno, ela decidiu praticamente assim, eu termino e vou fugir, eu preciso ir embora pra Austrália. E chegando naquela, encontrou com ela e com todas as questões dela. Nesse processo, ela acabou conhecendo tanto gringos quanto brasileiro, e decepção em cima de decepções, e um vazio interno, até que ela, dentro desse um aplicativo de relacionamento, ela conheceu um cara, e esse era um cara
muito bem sucedido, um cara que falava muito bem. Até aí ela já estava aprimorando um pouquinho ali o seu inglês, então ela começou ali a trocar com esse cara. E era aquele cara perfeito, lindo, romântico, alto astral, inteligente, se interessava pela vida dela, se interessava pelo Brasil, queria saber o que que ela estudou. E ela começou a se encantar. E ele contou que ele tinha um filho de 16 anos que não estava na Austrália, estava fazendo um intercâmbio na Europa, e ele já tinha sido casado. Mas terminou o casamento, ele não gostava de falar muito da mulher, mas até aí tudo bem. Ela ficou ali de boa. Obviamente ela foi pesquisar, foi tentar procurar. Ele não tinha redes sociais, porque ele falou que trabalhava numa multinacional, ele não gostava de redes sociais. E como o gringo ele não é tão presente, não todos, tá? Mas a grande maioria aqui que a gente conhece, eles não são tão presentes quanto a gente. A gente gosta da internet, das redes sociais, a gente se interage por ali. E ela até aceitou. E eles começaram a sair. E ela foi se envolvendo tanto, 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 que ela foi perdendo um pouco das características dela. Ela já tinha perdido muito da Flávia do Brasil, pelo processo mesmo do intercâmbio. Só que ela começou a viver a experiência dele. Então ela vivia através da agenda dele, do horário dele. Só que ela tinha uma conexão tão forte. Ela disse que a conexão sexual, o beijo, era tão maravilhoso que ela nunca tinha vivido aquilo. Porque logo quando ela terminou esse relacionamento de 15 anos, ela se relacionou com algumas pessoas, ficou ali 3, 4 meses, um mês, mas com ele tava sendo uma coisa assim que ela nunca tinha sentido como mulher. Passou um tempo, ele começou a trazer umas novas. Vamos fazer umas novas aventuras. Que era, nossa relação sexual é muito boa, mas eu iria adorar você e uma outra pessoa. O que que você acha? Ela, não gosto, tenho ciúmes, não gosto disso. Enfim, ele foi manipulando ela de uma forma que ela já estava tão dependente dele emocionalmente que parecia que quando ela falava não e ele ficava um pouco fechado, parecia que faltava oxigênio. E ela começou a se abrir para esse lugar, para trazer outras pessoas, outras mulheres para a relação. E ela falou que sempre quando isso acabava acontecendo, ela ficava muito mal. Mas só de ver ele bem, era como se estivesse preenchendo o vazio dela. Ela se sentia amada, porque ele falava assim: como você é uma boa mulher, olha que maravilhosa, olha, eu te amo, eu te desejo. Foi passando esses processos. Só que ela não se sentia completa e era uma confusão interna e ela começou a viver para ele, a criar essa personagem, começou a distanciar dos amigos dela, começou a distanciar um pouco da família. E como ele é um cidadão, tem cidadania aqui, então ele já até começou a falar: não, você pode morar aqui, a gente vai viver essa experiência e vai ser muito bom. Enfim, ele criou todo o cenário e ela ficou apaixonada por esse cenário e ela estava ali psicologicamente, emocionalmente conectada com ele. Foi então que um dia ele começou já, ele sempre, como ele tinha reuniões, ele viajava, ela até aceitava, mas ela começou a sentir uma energia diferente. Ela começou a sentir esse vazio mesmo, e foi quando ela decidiu fazer terapia e começar a olhar pro todo, né, para entender o que estava acontecendo com ela, por que estava vindo essa angústia, por que estava vindo esse vazio, por que ela aceitou permitir que outras mulheres entrassem no relacionamento. Eles estavam ali uns 6 meses, ela estava muito apaixonada. E como ele sempre foi muito presente ali, então tudo perfeito pra ela. E começou a olhar pra essa parte mais espiritual, ela tava bem desconectada. Até que teve um dia que, depois de uma sessão de terapia, ela veio, me procurou, a gente começou a fazer terapia, começou a alinhar, ela começou a olhar pra sua ancestralidade, começou a ver alguns padrões de mulheres que ficavam muito tempo num relacionamento, na família dela, todo mundo presa num relacionamento. Então era a primeira vez que alguém fazia algo diferente de sair de um relacionamento de 15 anos, por mais que eles não eram casados, eles praticamente moravam juntos. E sair do relacionamento e vir para um outro país. Inclusive, ela era a primeira mulher que fez faculdade na família, tudo. Então, ela tinha muitas questões de ser a primeira da família. Olhando para isso, teve um dia que ela sonhou que esse cara estava traindo ela. E nisso, começou a despertar um negócio dentro dela, eu preciso encontrar algo, tem alguma coisa que falta, tem alguma coisa que eu estou sentindo, tem um vazio, tem uma ausência, tem algo que eu preciso descobrir. E aquilo, né? Quem procura, acha. O que aconteceu? Nesse de procurar,
ela começou a mexer no celular dele, ela começou a tentar explorar, ele acabou descobrindo e acabou começando as brigas. E nisso de briga, um dia ela viu que ele conversava com a mãe do filho. Só que não era uma conversa tipo mãe do filho, era uma conversa de esposa. E ela começou a ver que a conversa era assim. Essa mulher dele, ela morava em outra cidade. Então ela começou a ver que essas conversas eram de tipo, tá, que horas você chega esse final de semana? Ah, a gente precisa pagar aquilo, tá? O meu pai, tá? Esperar pra gente, porque a gente tem que viajar ou pagar. Enfim, eram umas conversas. Então ela falou assim: como assim? Ele continua casado. E sim, ela descobriu. Ele continuava casado. Só que o pior disso não foi descobrir que ele continuava casado. O pior foi que quando eles tinham relações sexuais ou quando vinha outras mulheres, ele amava filmar quando tava só os dois. O pior de tudo é que a mulher dele sabia. E a mulher dele, eles gostavam desses jogos, eles gostavam dessa troca, ele gostava do mistério, gostava seduzir mulheres. E a Flávia não era a única. Ele já tinha feito isso com outras mulheres. Foi na hora que ele contou e falou assim: sim, Flávia, é isso, eu tô num relacionamento, eu gosto de você, quero continuar vivendo isso, mas a minha mulher sabe que eu estou com você, ela sabe que eu saio com outras mulheres, ela sabe das minhas viagens, tudo. O nosso jogo realmente é com... A gente tem um desejo. E ele foi assim, cara de pau mesmo, foi contando tudo. Esse casal, ele atraía mulheres carentes justamente pra jogar os jogos deles. Os joguinhos, né, deles. E a Flávia foi mais uma vítima. Obviamente que ela foi tentar entender, foi até perguntar juridicamente se isso, mas o relacionamento é aberto. Ela não era nada dele, ela só era pra ele. Ela achava que ela era namorada, mas ela era uma ficante, e isso não ia, até porque ela não está no nosso país, ela não tinha nenhum respaldo. E nisso a gente foi começar a trabalhar para tampar esse buraco. E analisando todo o contexto dessa dor, o que a gente entendeu ela não deu o tempo para ela experienciar o término do relacionamento. Como ela viu todas as mulheres da família dela sempre se relacionando, ela sempre ouviu da mãe dela que é melhor ficar casada do que ficar sozinha. Precisa depender de um homem. O homem é o provedor da casa. Então ela cresceu ouvindo das mulheres da família. A tia, ninguém trabalhava, era sempre o marido. Então ela cresceu. Quando ela foi fazer faculdade, quando ela foi trabalhar, quando ela começou a ficar independente, querendo ou não, ela era dependente emocional desse cara. E ela ficou muito tempo ali passando por traição, lá no Brasil, passando pelas traições, passando pelo abuso psicológico, relacionamento psicologicamente cansativo, por tudo aquilo. Só que ela nunca parou para olhar para esse lugar, porque ou tava trabalhando, ou tava fazendo faculdade de arquitetura, que é uma faculdade de muito estudo, depois ter que trabalhar. Então ela foi passando a vida assim e ela nunca foi olhar para esse lugar de vazio. Quando a gente foi abrir o campo dela, foi estruturar, que a gente enxergou esse processo, ela só estava repetindo padrões familiares, padrões ancestrais, onde a mulher tem medo. Então, as mulheres da família dela tinham medo de envelhecer, tinha medo de ficar sem um homem, porque o homem, ele era o único provedor. Daí agora trazendo o contexto do porquê que nós mulheres temos, a grande maioria das mulheres tem medo de ficar sozinha. Por muito tempo, as mulheres, nós fomos marcadas por uma regra silenciosa. Para ser aceita, nós precisávamos casar, ser fértil. Isso não era uma questão social ou religiosa, era uma questão de sobrevivência. Por quê? Voltando lá para nossa ancestralidade, lá na evolução da espécie, uma mulher, ela era aceita, tem estudos de tribos indígenas que uma mulher só era aceita enquanto ela sangrava. Então, enquanto ela trazia uma criança para o mundo, ela era aceita. Por quê? Porque a nossa espécie, ela estava ali para sobreviver. A própria ciência explica que durante milhares de anos, a sobrevivência da espécie era através da reprodução.
Então, nós mulheres estávamos aqui para trazer vida, para aumentar a prole, para aumentar o número de familiares. Então, na verdade, o papel da mulher era garantir a descendentes e fortalecer as alianças familiares. Então, esse era o papel da mulher. A sociedade humana, ela se organizava em grupos familiares, em torno da família, da procriação. Então, até mesmo a neurociência, ela explica sobre essa rejeição. Então, vindo da evolução da espécie, a mulher, ela veio para reproduzir. Então, ela veio para trazer uma outra vida para a Terra. A partir do momento que aquela mulher, ela não trazia mais, a partir do momento que ela parava de sangrar, significava que aquela mulher, ela já não contribuía, porque se o homem saía para caçar, se o homem saía para trabalhar, a mulher estava ali para reproduzir e para cuidar dos filhos. A partir do momento que ela parava de reproduzir, ou ela virava aquela anciã, onde ela usava a intuição para trazer informações. Depois de um tempo, a mulher foi chamada de bruxa, daí vem a evolução, inquisição e tudo mais, não vou me aprofundar. Mas dentro das nossas células, o nosso cérebro reptiliano, as nossas informações é que quando a mulher envelhece, é como se ela não servisse mais para a sociedade. Tem algumas tribos indígenas que trouxeram um estudo que, a partir do momento que a mulher, ela parava de ser fértil, se ela parava de trazer um filho, ou se ela nascesse com algum problema e não conseguisse reproduzir, eles poderiam matar. Era como se oferecesse para os deuses essa mulher. Então, nós carregamos nas nossas células, a nossa história ancestral, ela carrega essas informações no nosso DNA. E é por isso que a mulher tem medo de ficar sozinha. Porque tem informações que o certo é, eu preciso casar para ser aceita pela sociedade. Eu preciso ter filho para ser aceita na sociedade. Eu preciso ser fértil para ser aceita na sociedade. Tem estudos que mostram que os homens se interessam muito mais por mulheres que têm filhos do que mulheres que não têm filhos. E por que isso acaba acontecendo? Eu vi esse estudo, eu não vou falar que eu vi, mas agora eu não lembro aonde, se foi algum livro, e dentro desse livro eles fizeram um estudo, então, assim, só pega essa informação se fizer sentido pra você. Mas, porque como a mulher fértil, quando a mulher tem filho, ela mostra a fertilidade, então ela é como se ela enviasse esses hormônios, a energia de que ali tem a reprodução. Só que isso era quando realmente a mulher precisava aumentar a prole, aumentar os familiares. Hoje em dia a gente já está vivendo numa nova era, num novo momento. No momento que a mulher não precisa mais do homem para manter a casa. Hoje, a grande maioria das mulheres, elas conseguem ser independentes. As mulheres, hoje a gente pode ir para uma faculdade, a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode votar. Hoje, nós temos alguns direitos que antes a gente não teve. Não significa que toda mulher está conseguindo hoje fazer, porque às vezes tem essa carga ancestral que ainda impede dela ter essa liberdade financeira, autonomia financeira, mas ainda está muito presente que nós precisamos casar para ser aceita para a sociedade. Então, eu quero que você traga essa reflexão. Eu não sei em qual momento você se encontra na sua vida, se você está no relacionamento, ou se você não está, se você quer ter filho, se você não quer ter filho. A primeira coisa que você precisa entender, essa angústia, ela é uma angústia que ela vem um pouco da nossa biologia, da nossa ancestralidade, tá? A gente carrega essa carga. O importante é você ressignificar, entender que era importante para aquela época aumentar, reproduzir. Hoje não é mais importante. Hoje você toma a decisão. Se você quer estar casada, obviamente a gente nasceu para se relacionar. Mas para que se relacionar? No caso da Flávia, ela ficou tanto tempo num relacionamento. Ela nunca viu nenhuma mulher fazendo esse movimento. Então, para ela acreditou que o certo é, mesmo que tenha traição, porque meu pai traiu minha mãe tá, porque meu avô traiu minha avó e eles estão juntos. Então eu continuo aqui e fico. E ela só teve coragem quando já estava morno, já estava muito tempo, e mesmo assim ela não terminou e falou: terminei, sou arquiteta, estou no Brasil, tenho trabalho e vou ficar aqui. Ela terminou e fugiu. Ela quis fugir dela mesma, só que aqui no intercâmbio ela continuava com as mesmas dores e as mesmas questões, então ela atraiu os mesmos tipos de homens no começo ali, homens ausentes. Pois é, quando ela encontrou aquele cara que ela sentiu conexão, troca. E o
o cara começou a sugerir joguinhos aonde ela não gostava, onde ela não queria, e a partir do momento que ela não se respeitou, ela mostrou para aquele vazio dela que ela não olhou, que ela nunca olhou lá atrás, que ele ainda estava muito presente. E quando ela veio procurar a terapia, ela veio já com essa questão. Nossa, já passei dos meus 30, daqui a pouco eu tô com 40 anos, eu vou ficar sozinha, e porque eu não vou casar, e porque eu quero ter filho. E a importância de você parar, respeitar o seu momento, entender o porquê que eu não estou me relacionando e o porquê que eu estou deixando pessoas entrarem na minha vida, trazer os seus jogos, as suas vontades e eu me abrir para a vontade do outro. A importância do autoconhecimento. Quando uma mulher, ela se conhece, quando ela entende todos os seus processos, ela vai olhar desde o primeiro relacionamento até o relacionamento atual, vai olhar quais são os comportamentos repetitivos, vai olhar para o seu campo, para a sua ancestralidade. Essa mulher, ela tem um salto energético, espiritual, feminino, que faz com que essa mulher se sinta livre. E só para finalizar, a própria neurociências explica que esse nosso medo de ficar sozinha é simplesmente um medo da rejeição. Nós nascemos para viver em comunidade. Quando você vai contra uma comunidade onde tem várias mulheres se relacionando, você sente essa rejeição. E essa rejeição, ela tá muito conectada com aquilo que você já traz da sua infância. E o nosso cérebro, ele foi programado para aceitação. Por isso que a gente sempre está em busca de autoaceitação e aprovação externa. E, infelizmente, essa necessidade do externo, essa necessidade de viver o que todo mundo está vivendo e não parar um momento para olhar, entender o que eu passei. Antes de começar a me relacionar, é importante dar essa pausa. Sim, você pode sair de um relacionamento e querer ficar com todo mundo, mas antes de você assumir um relacionamento, é importante você olhar para ver aonde estava o erro dos seus primeiros relacionamentos, por que você está abrindo o seu tempo, o seu dia, se abrindo para os joguinhos do outro para deixar o outro feliz. Aonde está esse buraco? Onde está essa ausência do pai, da mãe? Não tem como. A gente pode olhar para diversos caminhos, mas a gente, infelizmente ou felizmente, existe um mapa. Existe a caixa do quebra-cabeça. A caixa do quebra-cabeça sempre vão ser os nossos pais. Certo, maravilhosas? Espero que tenha feito sentido para vocês. Observa se você ainda sente esse vazio ou se você sente o medo de envelhecer. Então, faça uma reflexão. Você está nesse relacionamento porque você ama, porque você está feliz, porque é um relacionamento que faz você se sentir inteira, é um relacionamento que você pode ser a sua melhor versão, que é ser você, sem ter que criar nenhuma máscara. Ou se você tem esse vazio, dessa urgência de preencher algo que ninguém vai conseguir preencher. Eu quero que você entenda que a culpa não é sua de repetir padrões, mas é sua responsabilidade quebrar esse ciclo. Olhar para esse ciclo e falar, a partir de agora eu quebro esse ciclo. Eu quero até te fazer um convite. Esse é meu livro, Magia da Sedução Autêntica. Nesse livro eu conto no dia que eu tomei a decisão. E também foi quando eu estava com 36 anos. Eu estava aqui na Austrália e foi no dia que eu tomei a decisão. E a partir desse momento, eu tomei a decisão que eu nunca mais ficaria disponível para uma pessoa, qualquer pessoa que eu queria que ela me preenchesse. E a partir daquele momento, minha vida mudou completamente, aonde eu comecei a atrair relacionamento completamente saudável, que eu achava que nem existia. Eu acreditava muito na paixão. E aqui nesse livro, além de eu contar dessa virada de chave, eu também tenho alguns exercícios, tem perguntas pra você se tornar uma mulher mais autêntica, mais sedutora, sem joguinhos, justamente pra você entender. É uma forma bem didática aqui que eu explico pra você entender como funciona a sua mente, como funciona a mente do homem, como você usar o seu poder da sedução, a sua sensibilidade, a sua intuição, o seu lado feminino, que é o seu lado mais lindo. Bom, espero que tenha contribuído com você. Se contribuiu, deixa seu like, envia para aquela sua amiga que também está passando nesse vazio ou que está com medo de envelhecer e ficar sozinha, para ela entender que não é culpa, não é nossa culpa ter esse medo de envelhecer, é dos nossos ancestrais, e as nossas ancestrais trazendo vibrações aqui no nosso DNA, mas a gente tem como romper, ressignificar e criar uma nova história e tomar uma decisão, e a partir dessa decisão a sua vida mudar completamente. Eu vou colocar o link para quem está no YouTube, para o link do livro, e se você está no Spotify, é só você entrar no meu Instagram,
@danapiuga, ou no meu website, que é www.danapiuga.com, que lá você consegue comprar o livro, lá você consegue também agendar uma terapia que é a radiografia da alma, e uma terapia também totalmente intuitiva e personalizada para você entender em qual momento você se encontra, se existe esse vazio, se esse relacionamento também não é um preenchimento desse vazio. Aonde tiver dúvida dentro do relacionamento, existe um alerta para ser visto, certo? E é isso, e a gente se vê no próximo episódio.